Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Direito Penal. Eu sou o professor Daniel Stefano e hoje estou aqui para tratar de uma atualização legislativa promovida pela Lei 14.188 de 2021. A lei que alterou a Lei Maria da Penha, ou seja, a Lei 11.340 de 2006, e também incluiu o parágrafo 13 ao crime de lesão corporal previsto no artigo 129 do Código Penal, bem como incluiu o artigo 147b, que hoje trata da violência psicológica contra a mulher. Então, sem mais delongas, já vou compartilhando a minha tela com vocês para que possamos fazer a análise desta lei que eu acabei de mencionar, ou seja, a Lei 14.188 de 2021, que logo diz que define um programa de cooperação sinal vermelho contra a violência doméstica como uma das medidas de enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher previstas na Lei Maria da Penha, ou seja, a Lei 11.340 de 2006, bem como altera o Código Penal, ou seja, o Decreto 2.848 de 1940, para incluir, como eu já havia mencionado, o parágrafo 13 ao artigo 129, que fala da lesão corporal, e também incluir o artigo 147b, criando uma nova figura penal, agora a violência psicológica contra a mulher. Logo no seu artigo 1º, esta mesma lei ela reproduz o que nós já temos aqui em tela, ou seja, o seu escopo, o seu objetivo, que é definir, que é, na verdade, formalizar ou dar status de lei a esse programa, a esse programa de cooperação sinal vermelho, que já vem sendo muito veiculado, por exemplo, nos canais de comunicação, onde a mulher, por vezes, ela faz um X na mão para indicar, seja num estabelecimento privado ou mesmo numa repartição pública, que ela está sendo vítima por parte de um agressor que se encontra, por exemplo, nas proximidades, e é justamente esse sinal que vai viabilizar aquele trabalhador, aquele funcionário de uma entidade privada ou mesmo um servidor público a acionar os canais competentes, no caso, em especial as polícias, para que possa conter aquela agressão ou mesmo evitar aquela agressão que está iminente. Bom, dando sequência, pessoal, o artigo 2º, então, ele especifica como dar-se-á esse programa, sinal vermelho, e diz, portanto, em sua redação, que fica autorizada a integração entre o Poder Executivo, o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria, os órgãos de segurança pública e as entidades privadas para a promoção e a realização do programa Sinal Vermelho contra a violência doméstica, como medida de ajuda à mulher vítima de violência doméstica e familiar, conforme os incisos 1, 5 e 7 do caput do artigo 8º da Lei Maria da Penha. Então, percebam que, muito embora nós tenhamos aí um programa que pode trazer a ideia ou que possa sinalizar uma possível agressão sofrida pela mulher, a lei especificamente trata da mulher vítima de violência doméstica. O parágrafo único diz que os órgãos mencionados no caput, ou seja, a Defensoria Pública, o Ministério Público, os órgãos de segurança, o Poder Judiciário, deverão estabelecer um canal de comunicação imediata com as entidades privadas de todo o país, participantes do programa, a fim de viabilizar a assistência e segurança à vítima a partir do momento em que houver sido efetuada a denúncia por meio do código sinal em formato de X, preferencialmente feito na mão e na cor vermelha. Ainda continua a mesma lei, dizendo em seu artigo 3º que a identificação do código referido no parágrafo único do artigo 2º desta lei poderá ser feita pela vítima pessoalmente em repartições públicas e entidades privadas de todo o país, e para isso deverão ser realizadas campanhas informativas de capacitação permanente dos profissionais pertencentes ao programa, conforme dispõe o inciso 7 do caput do artigo 8º da própria Lei Maria da Penha. Bom, mas em relação a esses dois artigos, seja o artigo 2º e o artigo 3º, para fins de concurso público, é importante apenas indicar, ou pelo menos lembrar, que nós temos hoje com status de lei esse programa Sinal Vermelho voltado nos termos da lei para a proteção da vítima mulher no âmbito doméstico. Dando sequência, pessoal, o artigo 5º da Lei 14.188 de 2021, então é esta lei que nós estamos alterando, ele também modificou, ou alterou a redação do caput do artigo 12C da Lei 11.340 de 2006, que é a Lei Maria da Penha.
Então, ele passa hoje, a partir da Lei 14.188 de 2021, o artigo 12C da Lei Maria da Penha passa a vigorar com a seguinte redação. Verificada a existência do risco atual ou iminente à vida ou à integridade física ou psicológica da mulher em situação de violência doméstica e familiar ou de seus dependentes, o agressor será imediatamente afastado do lar, domicílio local de convivência com a ofendida. Então, aí, nós já temos uma importância um pouco maior para fins de concurso. Então, nós temos que saber que a Lei Maria da Penha, uma lei especial, mas que volta e meia está sendo cobrada nos mais variados certames, especialmente para as carreiras policiais. Então, esta Lei Maria da Penha teve uma alteração recente no seu artigo 12C, cuja redação está aí na tela para vocês. Dando sequência, o artigo 4º, e ainda vamos lembrar, estamos falando da Lei 14.188 de 2021. Então, o artigo 4º desta lei agora promove a alteração do artigo 129 do Código Penal. Então, é isso que diz aqui o artigo 4º. Olha só, o Decreto-Lei 2.848 de 1940, ou seja, o Código Penal, passa a vigorar com as seguintes alterações. A primeira delas é a inclusão do parágrafo 13 ao artigo 129. Então, o artigo 129 fala das lesões corporais. E daí vem o parágrafo 13, inserido agora recentemente, em 2021, e diz que se a lesão for praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do parágrafo 2º-A do artigo 121 deste Código, 121 este que fala do homicídio, a pena é de reclusão de 1 a 4 anos. Então, vamos lá, pessoal. Aqui já é importantíssimo que façamos uma análise um pouco mais pormenorizada, porque certamente será objeto de cobrança nos próximos concursos públicos. Então, o parágrafo 3º, ele cria uma nova qualificadora para o crime de lesão corporal. E qualificadora por quê? Porque ele pega a pena da lesão corporal prevista no caput e eleva o seu patamar nestas circunstâncias que especifica. Quais são as circunstâncias? Então, se a lesão for praticada contra a mulher, primeira observação que nós temos que ter. Então, a lesão praticada contra a mulher, mas por razões de gênero, ou seja, por razões da condição do sexo feminino. Por que ela está sendo agredida? Pela sua condição de ser mulher. Nos termos do parágrafo 2º-A do artigo 121 deste Código, a pena é de 1 a 4 anos. Bom, o que nós precisamos frisar aqui? Se a lesão for praticada contra a mulher por razões de gênero, como que eu vou saber se essa lesão ela foi praticada em razão desta condição do sexo feminino ou não? Aí o próprio legislador ele nos indica, ele fala, olha, essa condição do sexo feminino ocorrerá em quais hipóteses? Então, vamos lá. Mudando o slide aqui, eu reproduzo novamente o parágrafo 13 do artigo 129, mas logo coloco aqui abaixo o parágrafo 2º-A do artigo 121 do Código Penal, que vai trazer justamente essas circunstâncias onde nós poderemos identificar que a violência se deu em razão da condição do sexo feminino da vítima. Então, quais são elas? Considera-se que há razões de condição do sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica e familiar. Então, envolveu violência doméstica e familiar, nós vamos dizer que aquela lesão corporal é uma lesão de gênero, em razão do sexo feminino. E também quando há menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Então, para fins da aplicação desta qualificadora, que faz com que a pena tenha um patamar de 1 a 4 anos, nós vamos ter estas circunstâncias, ou seja, violência doméstica e familiar, e menosprezo ou discriminação à condição de mulher, indicando que a lesão ela se deu por conta desta razão, ou seja, da condição do sexo feminino. Beleza até aí? Agora, uma coisa muito importante, e nós começamos a falar sobre a Lei 14.188 de 2021, mencionando alterações na Lei Maria da Penha, e eu já vejo algumas confusões na hora do estudo. Por quê? Quando a gente fala da inclusão do parágrafo 13 no artigo 129 do Código Penal, nós não estamos falando de violência contra a mulher no âmbito doméstico. Ou seja, o parágrafo 13 ele é aplicável ainda que esta violência não se dê no âmbito doméstico, mas se dê contra a mulher em razão desta condição, ou seja, de ser uma vítima do sexo feminino.
Agora, quando que estas razões estão explicitadas? Aí, uma das circunstâncias é a violência doméstica e familiar. E por que é importante que façamos essa análise? Porque se o examinador ele for um pouco mais criterioso, nós vamos lembrar que o artigo 41 da Lei Maria da Penha, que trata da violência doméstica e familiar contra a mulher, ele fala que nós não vamos aplicar para os crimes envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher a Lei 9.099 de 95. E o que eu tenho com isso? O que é importante? Qual a importância dessa informação para o nosso concurso? É que as lesões corporais, sejam elas dolosas leves ou culposas, a partir do artigo 88, prestem atenção, artigo 88 da Lei 9.099 de 95, passaram a exigir como condição de procedibilidade para que o agressor pudesse ser punido a representação da vítima, a representação do ofendido. Então, vamos lá, recapitulando. A Lei 9.099 de 95, por intermédio do seu artigo 88, passou a exigir a representação da vítima ou ofendido para os crimes de lesões corporais dolosas leves e também as lesões culposas. Mas daí, em 2006, veio a Lei Maria da Penha, no seu artigo 41, e falou, opa, para a violência doméstica e familiar contra a mulher, não se aplica a Lei 9.099 de 95. Isso quer dizer que a lesão corporal dolosa leve contra a mulher deixou de ser um crime cujo processo se dá através de uma ação penal pública condicionada, ou seja, para a violência, para a lesão corporal praticada contra a mulher no âmbito doméstico e só no âmbito doméstico, nós não temos mais o requisito da representação. Então, quando nós estivermos diante de uma violência de gênero, de uma lesão corporal de gênero, prevista no parágrafo 13 do artigo 129, e esta razão da condição do sexo feminino se der pela violência doméstica e familiar, a lesão corporal se processará através de ação penal pública incondicionada. Não se exigirá representação. Porém, se a lesão corporal for contra a mulher, ainda que por razões da condição do sexo feminino, mas nesta circunstância identificada, ou seja, o menosprezo ou discriminação da condição de mulher, aí eu não falo em violência doméstica e familiar contra a mulher, e, consequentemente, a lesão corporal, se dolosa leve, continua a exigir a representação. Obviamente que se essa lesão ela for de natureza grave ou gravíssima, aí eu já afasto, não por força da Lei Maria da Penha ou de qualquer outro dispositivo penal, mas do próprio 129, que não vai exigir a representação como condição de procedibilidade. Beleza? Bom, ainda sobre a violência doméstica e familiar, gostaria só de trazer uma informação que a jurisprudência hoje do STJ, do nosso Superior Tribunal de Justiça, estabelece que esta relação de violência doméstica e familiar, ela não vai se dar exclusivamente nos termos do artigo 129, parágrafo 9º do Código Penal. Eu preciso verificar também uma violência de gênero. Vejam só, e aqui o que nos importa é o que está em vermelho. Não basta que o crime seja praticado contra a mulher no âmbito doméstico ou familiar. Então, por exemplo, duas irmãs brigando. Se nós formos para o artigo 129, parágrafo 9º, só pelo fato de serem duas irmãs, nós já temos uma violência doméstica no âmbito familiar, nos termos do artigo 129, parágrafo 9º, e não da Lei Maria da Penha. Então, o que o nosso Superior Tribunal de Justiça decide? Que na hipótese dos autos, entretanto, então analisando-se aqui o caso concreto, a decisão analisou o caso concreto, a Corte de origem asseverou, afirmou que a lesão praticada contra a vítima pelo ora recorrido não se encontra abrangida pelo artigo 5º da Lei Maria da Penha, uma vez que a agressão originou em razão de uma discussão relacionada ao fato da motocicleta do namorado da vítima estar na garagem da residência do acusado e pelo fato do autor não aprovar o relacionamento amoroso da ofendida. Então, ou seja, não foi por uma razão de gênero, não foi uma violência de gênero, mas foi uma violência circunstancial e, nesse caso, o STJ ele afastou a ideia de uma lesão corporal no âmbito doméstico e familiar. Bom, mas isso é uma jurisprudência, então, para as nossas provas objetivas, vamos ficar aqui, olha, com estas expressões
que nós temos aqui no artigo 121, inciso 2, para a caracterização de uma violência doméstica e familiar contra a mulher, ou seja, a Lei Maria da Penha indicando a violência doméstica e familiar contra a mulher e a violência de gênero contra a mulher nestas duas circunstâncias aqui. Bom, pessoal, dando sequência, vamos lá para a última alteração promovida pela Lei 14.188 de 2021, que incluiu também o artigo 147b no nosso Código Penal para criar o crime de violência psicológica contra a mulher. E aqui eu já começo a fazer uma observação no próprio título do crime, né? Violência psicológica contra a mulher. Por mais que tenhamos esta expressão violência, o que poderia nos induzir à ideia de ser uma lesão corporal também, é importante frisar que, muito embora seja um crime contra a pessoa, está lá no título que fala de crimes contra a pessoa, o artigo 147, ele tem por objetivo proteger a liberdade individual. Esse artigo 147 ele está ali no mesmo capítulo do título que fala dos crimes contra a pessoa, mas no mesmo capítulo que fala, por exemplo, da ameaça. Então, se nós tivermos que identificar uma prova objetiva qual é o bem jurídico tutelado pela norma, ou seja, o que o legislador quis proteger ao criar o crime previsto no artigo 147b. Então, nós temos que responder que o bem jurídico tutelado é a liberdade individual. Mas vamos lá para a redação desse artigo 147b, que certamente será explorado nos próximos concursos. Ele diz o seguinte: causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica ou autodeterminação. Bom, o que nós precisamos extrair aqui para levar para a nossa prova objetiva? Primeira coisa que nós precisamos extrair, que nós não estamos falando de uma violência contra a mulher no âmbito doméstico também. E por que eu friso isso? Porque, inicialmente, vocês viram que a lei ela trata de alterações promovidas na Lei Maria da Penha. Então, é muito comum essa confusão. Tudo que foi alterado pela Lei 14.188 tem reflexos na violência contra a mulher no âmbito doméstico? Não. Tá? Então, aqui é uma violência psicológica contra a mulher, independentemente de qualquer relação doméstica e familiar. Bom, outra coisa importante, quem é que pode praticar esse crime? Qualquer pessoa. Portanto, em relação ao sujeito ativo, nós estamos diante de um crime comum. Qualquer pessoa pode praticar. Porém, em relação ao sujeito passivo, aí não. Aí a lei menciona como vítima exclusivamente uma pessoa do sexo feminino. Então, a violência psicológica ela é praticada contra a mulher. Então, por parte do sujeito ativo, crime comum. Mas por parte do sujeito passivo, a vítima é exclusivamente do sexo feminino. Bom, outra coisa importante, trata-se de um crime material, ou seja, um crime que tem um resultado naturalístico. E ele já começa, o legislador já começa a redação do artigo 147b, nos indicando esse resultado naturalístico, que é causar dano emocional à mulher. Então, como é que o autor, como é que o infrator vai causar esse dano emocional? Através das seguintes condutas: ameaçando, constrangendo, humilhando, manipulando, isolando, chantageando, ridicularizando, limitando o direito de vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica ou autodeterminação. Então, o resultado que deverá, em tese, ser demonstrado para a punição do agressor é o dano emocional à mulher, mas resultado este oriundo destas condutas aqui abaixo. E, portanto, nós podemos dizer que trata-se de um crime de condutas múltiplas ou conteúdo variável. O que é isso? O que eu quero dizer com isso? Que nós temos várias condutas capazes de gerar a consumação do ilícito. E uma característica típica destas infrações penais é que, se o agressor, se o agente praticar no mesmo contexto fático todas estas condutas, o crime continuará sendo um único crime. Então, é um crime material, um crime de resultado, um crime que tem um resultado naturalístico e que pode ser praticado através dessas várias condutas previstas na sua própria redação. Então, outra coisa importante, pessoal,
Se é um crime que deixa vestígios, se é um crime que deixa, na verdade, que tem um resultado naturalístico, eu consigo fracionar o caminho do crime, o chamado iter criminis, e daí eu posso também admitir a tentativa. Porém, é verdade que na prática, né, e a prática não vai ser cobrada, obviamente, na questão objetiva, mas na prática é muito difícil identificar a tentativa, assim como será difícil também demonstrar que efetivamente houve um dano emocional à mulher. Porque ainda que eu tenha como demonstrar que a mulher está suportando um dano emocional, ainda que eu consiga, através de testemunhas, de um relatório médico, por exemplo, eu ainda preciso mostrar o nexo de causalidade entre este dano emocional e qualquer uma dessas condutas praticadas por um agressor identificado. Um agressor ou uma agressora, né, já que eu havia mencionado que o crime ele é comum, ou seja, pode ser praticado por qualquer pessoa. Beleza? Então, este dano emocional ainda, ele tem que ser capaz de prejudicar ou perturbar o desenvolvimento ou a degradação ou controle das ações e comportamentos e crenças ou decisões da mulher. Então, é um crime que, muito embora tenha havido num momento oportuno de maior atenção a esta violência praticada contra a mulher, mas cuja redação ela é de difícil aplicação no caso concreto, mas não para o examinador, né? Para o examinador é muito fácil cobrar todo esse conteúdo que nós estamos agora trabalhando. Por fim, a pena, pessoal, é de reclusão de 6 meses a 2 anos, portanto, é uma infração de menor potencial ofensivo, porém, nós temos que lembrar aqui que nós estamos diante de um crime subsidiário. O que é o crime subsidiário? É aquele meu soldado reserva. Eu só vou aplicar, no caso concreto, o artigo 147b, quando estas condutas praticadas pelo agressor ou pela agressora não forem suficientes para caracterizar um crime mais grave. E isso eu posso extrair, essa subsidiariedade que nós chamamos de expressa, da parte final do nosso preceito secundário, ou seja, da pena. Porque, olha, reclusão de 6 meses a 2 anos e multa se a conduta não constitui crime mais grave. E como poderia, por exemplo, constituir um crime mais grave? Vejam, uma das formas de causar esse dano emocional à mulher é a limitação do seu direito de ir e vir. Então, vamos pensar, por exemplo, do cárcere privado ou do sequestro. Nestas duas hipóteses, nós teríamos uma infração penal muito mais grave e, consequentemente, nós nos afastaríamos do artigo 147b para punir o infrator por esta infração penal mais grave. Então, esta é a ideia do crime subsidiário. Se a conduta ela demonstrar, ela indicar a consumação de uma infração mais grave, essa infração mais grave vai absorver a infração menos grave, no nosso caso, o artigo 147b. Beleza, pessoal? Estas eram as observações que eu gostaria de compartilhar com vocês a partir desta recente alteração legislativa. Eu espero que todos estejam muito bem e que continuem seus estudos até a aprovação. Um grande abraço e até mais. Tchau!